Oi, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre a multiplicação de radicais com índices diferentes. Observa que a gente só vai poder multiplicar radicais quando os índices são iguais. Quando eles são diferentes, nós vamos ter que dar um jeito de igualar. É o que a gente vai fazer agora, tá? Nós vamos aprender a igualar os índices de dois ou mais radicais. Mas antes, nós vamos recordar como encontrar frações equivalentes, uma matéria que você aprendeu lá no sexto ano, tá? Então, vamos ver. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, por exemplo, se eu tiver a fração 1/2, o que é a fração 1/2? É como se eu tivesse um chocolate dividido em duas partes iguais e eu peguei uma parte. Isso é a fração 1/2, ok? Mas se eu pegar esse mesmo chocolate, né, do mesmo tamanho, e dividir em 4 partes iguais e comer duas partes, você tá vendo que são duas partes pequenininhas, né? Mas essas duas partes pequenininhas equivalem a uma dessa parte grande do chocolate de cima. E esta fração é a fração 2/4. Como é mesmo fração? O denominador indica em quantas partes o chocolate foi dividido, ou o inteiro, né? Então, o denominador 2 indica que o chocolate foi dividido em duas partes. O numerador 1 indica em quantas partes foram tomadas, foram pintadas, foram comidas, ok? Então, aqui eu dividi em duas partes, por isso o denominador é 2. Eu comi uma parte, o numerador é 1, de cima. Aqui o denominador é 4, porque foi dividido em 4 partes, né? Denominador 4. Como eu comi duas partes, o numerador é 2. Então, eu posso afirmar que a fração 1/2 é equivalente. Quando ela é equivalente, a gente pode colocar o sinal de igual. A fração 1/2 é equivalente à fração 2/4. E por quê? Porque esses dois pedacinhos representam ou equivalem a esta uma parte aqui. Por isso, essas duas frações são equivalentes. Se você perceber, na realidade, o que foi feito com esse 1 e esse 2 para encontrar esse número daqui, né? Então, eu multipliquei o 2 por 2 para encontrar 4. Multipliquei 1 por 2 para encontrar 2. Ou seja, quando você multiplica em cima e embaixo por um mesmo número, você vai encontrar a fração equivalente. Não é preciso só multiplicar não, tá? Você pode dividir também. Por exemplo, se eu tiver uma fração, um outro exemplo aqui. Se eu tiver uma fração 20/40, eu posso dividir em cima e embaixo por 10, né? Ao mesmo tempo. E 20 dividido por 10 dá 2, 40 dividido por 10 dá 4. Então, esta fração 20/40 é equivalente a 2/4, ok? E eu encontrei as frações equivalentes dividindo em cima e embaixo por o mesmo número. Conclusão, a gente encontra frações equivalentes de duas maneiras, ou multiplicando em cima e embaixo por o mesmo número, ou dividindo em cima e embaixo por o mesmo número, tá? Então, frações equivalentes é assim que a gente faz. Mas eu preciso de mais uma coisa. Como que eu vou igualar denominadores de duas ou mais frações? Como que a gente iguala? Então, se eu te der, por exemplo, se eu pedir para você igualar as frações, os denominadores de duas frações, por exemplo, 2 quintos e 4 terços, por exemplo. Tenho essas duas frações. Como que eu vou igualar os denominadores? Então, a primeira coisa é calcular o mínimo múltiplo comum entre 5 e 3. Mínimo múltiplo comum, então, para quê? Para igualar os denominadores. Eu preciso de um denominador só. Então, a gente calcula o mínimo múltiplo comum, que é assim que faz, não sei se vocês se lembram, né? A gente pergunta, dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 3. Então, 5 não dá, repete, 3 por 3 dá 1.
Agora eu vou dividir por 5. 5 por 5 dá 1, 1 não dá repete, agora é só multiplicar. 3 vezes 5, multiplica, ó, 3 vezes 5 que dá 15. Esse 15 vai ser o novo denominador das duas frações, tá bom? Então, eu coloco o novo traço de fração, o novo denominador vai ser 15, e esta fração de cima vai ter que ser equivalente a essa fração de baixo. Então, é uma questão da gente procurar e perguntar, o que é que eu fiz com esse 5 para ele virar 15? Eu multipliquei por 3, não foi? Então, se eu multiplicar o de baixo por 3, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o de cima por 3 também. Então, 2 vezes 3, que vai dar 6. Aí eu pergunto lá também na outra, o que eu fiz com esse 3 para ele virar 15? Eu multipliquei por 5. Se eu multiplicar por 5 embaixo, tem que multiplicar em cima também por 5. 4 vezes 5, 20. E aí eu tenho o quê? Duas frações com denominadores iguais agora. Percebem? Ok? Bom, agora nós vamos voltar para a nossa aula. O que isso aqui tem a ver com a nossa aula? Bom, vamos lá. Multiplicação de radicais com índices diferentes. Vamos imaginar. Bom, eu não posso multiplicar, a gente já sabe que eu não posso multiplicar radicais com índices diferentes. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou igualar os índices dos dois radicais. E como que eu vou igualar? Imagina que eu tenho, então, por exemplo, raiz cúbica, vou pegar uma letra, né? A elevado a 5. E se eu tiver raiz quinta de A elevado a 4. A gente aprendeu na aula passada que um radical pode ser transformado em uma potência com expoente fracionário. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a A elevado a 5 terços. Lembra da regra do solzinho? E isso aqui pode ser igual a A elevado a 4 quintos. Ou seja, o que apareceu aqui? Frações. E o que a gente aprendeu de frações? Que a gente pode igualar os denominadores, tá? Então, eu vou pegar, vou fazer aqui do lado uma continha no rascunho. 5 terços e 4 quintos. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Que a gente calculou lá em cima, né? 15. Então, eu coloco 2 traços de fração. E pergunto, por quanto que eu vou multiplicar esse 3 para ele virar 15? Por 5. Então, de cima por 5 também. Por quanto que eu vou multiplicar esse 5 para ele virar 15? Por 3. Então, 4 eu vou multiplicar por 3 também. Então, 5 vezes 5 dá 25 e 4 vezes 3 dá 12. Olha, isso aqui, se eu colocar esse A embaixo, vou passar aqui para baixo. Eu vou ficar com esse A aqui, ó, olha lá para baixo. Ele vai virar A elevado a 25 quinzeavos. E o outro vai virar A elevado a 12 quinzeavos. E pela mesma regra do solzinho, a gente transforma isso em radical de novo. Regra do solzinho, radical de novo. Como que vai virar? O que está na sombra vai para o sol, né? O que está no sol vem para a sombra. Ó, quem está na sombra? O 15, então ele agora vai para o sol. O 25 está no sol, agora ele vem para a sombra. E aqui a mesma coisa. Quem está na sombra vem para o sol, e quem está no sol vem para a sombra. Observa o que aconteceu. Os denominadores agora ficaram iguais, né? Isso aqui me mostra que, eu vou pegar de novo aquele mesmo denominador, raiz cúbica de A elevado a 5, ó, raiz cúbica de A elevado a 5 e raiz quinta de A elevado a 4, e raiz quinta de A elevado a 4. Eu posso dizer que isso aqui virou raiz 15ª de A elevado a 25. E aqui virou raiz 15ª de A elevado a 12.
Ok? Perceberam? O que aconteceu? Eu igualei os índices. Era 3 e 5, eu tenho agora 15 e 15.